Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. Muito obrigado. Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos ao programa Diálogos, promovido pela Seitonê do Brasil. Uma alegria muito grande acompanhar os amigos, que estão aqui conosco virtualmente e também os nossos orientadores. E neste programa, então, hoje falaremos sobre um assunto que interessa a muitos amigos, que é a alma gêmea, como encontrar. E se você gostar desse conteúdo, não esquece de ativar as notificações aqui do nosso canal. Toda sexta-feira às 20 horas, nós temos um conteúdo novo à disposição para os amigos, que assim podem acompanhar as nossas atividades. E utilizaremos então para falar hoje sobre alma gêmea nessa nossa conversa, o livro-texto Amor a Dois, da preletora Maria Murakami. É um livro aparentemente pequeno, mas de uma grandeza de conteúdo fantástica. Fica a dica de leitura para os amigos que nos acompanham então. E para abrilhantar essa nossa conversa e fazer ela ser fantástica, temos aqui o nosso time de orientadores da cidade de São Paulo, preletor em grau master, Romeu Passi Filho. Seja bem-vindo, preletor. Obrigado, meus amigos. Que alegria podemos estar juntos falando desse tema maravilhoso, tão importante nos dias de hoje, para a gente poder ter essa conversa aqui com os colegas, falar e passar um pouco da experiência e, enfim, do conhecimento desses ensinamentos. Muito obrigado. Muito obrigada, preletor. A nossa orientadora da cidade de Salvador, preletora em grau sênior, Simone Ferraro Carvalho. Bem-vinda, preletora. Olá, que alegria, estarmos aqui reunidos, preletor Romeu, preletor Alexandre, a amiga Ellen, todos muito queridos. A você, ouvinte, espero que fiquem felizes com esse Diálogos do dia de hoje. Muito obrigada, preletora. E para finalizar o nosso time de orientadores da cidade do Rio de Janeiro, preletor em grau sênior, Alexandre do Amaral Ribeiro. Bem-vindo, preletor. Olá, obrigado. É uma grande alegria poder estar com todos os colegas aqui, principalmente saber que tem tantas pessoas nos acompanhando e que nós possamos ter uma conversa bastante proveitosa na perspectiva do ensinamento Homem e Filho de Deus sobre a alma gêmea, Que bom. Muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês. Muito obrigada, amigos. Muito obrigada. E vamos então iniciar esse nosso assunto sobre essa nossa conversa, o nosso diálogo sobre alma gêmea. E dentro da literatura da Seitonê, nós temos muitos livros que falam sobre esse assunto, como ter um bom relacionamento, mas aqui nós vamos falar especificamente como encontrar, para você que está buscando a sua alma gêmea, o que fazer na vida prática, no cotidiano, qual a postura mental para encontrar a sua alma gêmea, o seu amor verdadeiro. E nós aprendemos através da Seitonê que nós não temos esse desejo de buscar a alma gêmea para ser feliz, mas sim para fazer o outro feliz. Preletor Romeu, poderia falar para nós um pouquinho sobre a importância dessa postura mental para encontrarmos o amor verdadeiro? Dentro dos ensinamentos da Seitonê, eu digo sempre, a Seitonê é maravilhosa, porque quando você vai estudando, você vai lendo os livros da Seitonê, começa a se abrir um universo diante de você, E aí, até nessa parte de relacionamento, Porque, às vezes, muitas pessoas me procuram e falam, preletor, preciso dar orientação, mas quando se trata do trabalho, eu consegui isso, aquilo, mas essa parte da alma gêmea, realmente eu não estou tendo não estou conseguindo, Porque hoje em dia, realmente, são muitas coisas que acontecem, são muitas, o foco, a mídia, enfim. Mas, assim, a coisa mais importante de entender, principalmente, é que o encontro da alma gêmea, primeiro é a postura mental de entender que o relacionamento, ou o casamento, enfim, o namoro é um preparo para o casamento, e que o casamento é algo realmente que possibilita o desenvolvimento da parte espiritual de ambos os lados, personalidade, enfim, tudo isso. É um lugar de evoluir, de crescer,
Hoje você encontra muitas pessoas que estão carentes, e nessa carência eles acham que talvez encontrar alguém vai lhe mudar a vida. E na verdade não é isso. Você que tem que se sentir bem com você mesmo, feliz, alegre, a ponto de se explodir de alegria e dizer, eu quero compartilhar com mais alguém essa felicidade. Aí você cria uma vibração mental que vai atrair uma pessoa adequada. Então, eu acho que o primeiro ponto, entender que é algo muito importante, né? Eu digo sempre assim, já falei muitas vezes, não tem dois sentimentos que eu considero mais importantes do que você amar alguém intensamente e você se sentir amado. Isso realmente realiza bastante, mas lógico que cada um tem uma missão nessa passagem aqui também, e às vezes os projetos são outros, não pode se dizer que tudo é isso, né? Mas eu acho que fica importante entender a postura mental de ser útil, de fazer o outro feliz, de querer compartilhar. Isso é fundamental para que você possa encontrar, e existem infinitas oportunidades, né? Tudo isso que a gente vem falando, toda essa explicação, está embasado num livro do professor Masanobu Taniguchi, Orações Diárias, né? Que tem, no volume 1, no volume 2, tem 2 orações que explica detalhadamente. Eu tenho passado muito, fiz até palestras sobre esse tema, que é maravilhoso. Ou seja, a sensação profunda de querer amar alguém vai fazer com que você seja amado. Esses 2 sentimentos realmente é maravilhoso em nossas vidas, sentir que nós somos amados e amamos alguém intensamente. Então, essa vibração vai encontrar alguém neste universo infinito, maravilhoso, que tudo nos está dado. Essa sensação é que vai fazer com que a gente encontre a pessoa adequada nessa passagem nossa aqui por esse mundo, né? Nessa fase. Maravilha, preletor Romeu. Muito obrigada, viu, pelas sábias palavras. Preletor Alexandre ou preletora Simone, algo a acrescentar nessa pergunta? Não se trata exatamente de acrescentar, né? O preletor Romeu foi bem completo, mas queria chamar a atenção para alguns pontos que ele nos trouxe, que eu acho assim fundamentais, né? Que me parece que são o não ter o sentimento de falta, de carência. Você precisa se amar. Acima de tudo, você precisa se amar, precisa se respeitar e estar disposto, ter a postura mental de oferecer o seu amor, né? Acho que o preletor Romeu deixou isso muito claro assim para a gente, porque às vezes no afã de conseguir uma metade da alma, a gente foca mais naquilo que nos está faltando, que precisa, e vai buscar no outro, e deposita e transfere para o outro expectativas que depois, justamente por a gente ter feito isso a partir de um viés materialista, né, que nos concebe, que nos vê como corpo carnal, que nos vê como matéria, acabamos nos decepcionando com o outro e com a gente mesmo. Então, a postura mental primeira é de sentir-se pleno, pronto para oferecer o seu amor, na certeza de que esta pessoa já existe, já está neste mundo e que você está pronto para estar com ela, né? Está pronta para estar com ela. Então, isso é muito importante. Acho que as palavras do preletor Romeu, que nos remeteu à oração que consta, né, nas orações diárias, né, no livro Orações Diárias, volume 1, que fala sobre a metade da alma, é a última oração do livro, né? Ele foi muito assim feliz, né? E eu fiquei muito impressionado da gente poder começar esse assunto justamente por esse ponto, né? Sentir-se pleno. É isso que eu gostaria de contribuir, na verdade. Muito obrigada, preletor Alexandre. Muito obrigada, viu? E seguindo aqui, então, nesse raciocínio, né, de sentir-se pleno, de sentir-se completo, nós sabemos que o sentimento de gratidão nos traz esse preenchimento espiritual, né? E na Seichonoye nós estudamos a importância da gratidão aos pais e da gratidão aos antepassados também, assim como gratidão a tudo. Mas eu gostaria aqui de perguntar para a preletora Simone, né, ouvir as palavras dela, de que forma esse sentimento de gratidão aos pais e aos antepassados colabora para que a gente encontre a nossa alma gêmea, encontre de fato esse amor verdadeiro, né, para constituir uma só vida. Muito obrigada. Então, nós aprendemos na Seichonoye, né, que a nossa vida é simbolizada por uma árvore, né?
E a árvore, ela recebe os nutrientes que vêm do solo através das raízes, através do tronco, e nós ali, frutos, estamos sendo beneficiados com tudo isso, né? E o solo, na Seichonoye, na analogia, nós consideramos solo Deus, as raízes nossos antepassados e o tronco papai e mamãe. Então, uma árvore frondosa, ela precisa sempre estar recebendo esses nutrientes. Então, na Seichonoye, esses nutrientes exatamente vêm desse sentimento profundo de amor e respeito e retribuição tanto aos nossos antepassados como aos nossos pais, né? Afinal de contas, todo ser humano veio de pai e mãe, né? Então, é a nossa primeira relação, é justamente a nossa relação com os nossos pais, quando viemos a esse mundo físico, né? Isso. E nós sabemos que o nosso destino, ele tem muito a ver com a qualidade das relações, a profundidade da harmonia com que nós lidamos com, não somente com os nossos pais, mas com os nossos amigos, nossos familiares, né? Então, é fundamental que a gente tenha essa atmosfera, né? Trate muito bem aos nossos pais, né? E aí, na Seichonoye, nós oramos para os nossos antepassados através da leitura da Sutra Sagrada, né? Que nós realizamos diariamente. Isso traz essa postura de retribuição e, naturalmente, com a alegria deles estarem, né, recebendo essas orações, esses nutrientes vêm a nós através de muita felicidade. Então, é fundamental, né, que a gente tenha esse sentimento de gratidão aos antepassados e aos nossos pais. Que bom, preletora, muito obrigada, né? Dessa forma, vamos mergulhando um pouco mais profundamente nesse assunto, para os amigos que estão buscando essa alma gêmea, né? Finalizar esse programa, colocando em prática todo esse conhecimento. E voltando aqui, né, neste livro maravilhoso do nosso Supremo Presidente, Orações Diárias, volume 1, como o preletor Romeu, o preletor Alexandre já citaram aqui para nós, né? A última oração deste livro é justamente a oração para despertar para seu eu verdadeiro e encontrar sua alma gêmea. Fica uma dica de leitura para os amigos que nos acompanham. E aqui, a oração toda, ela traz palavras muito sábias e muito importantes para quem está nessa busca. Mas tem um trecho aqui que o nosso Supremo Presidente nos orienta da seguinte forma. Aquele que é um co-desenvolvedor da natureza de Deus, natureza de Buda, dentro das profundezas do eu, e que é indispensável para o desenvolvimento espiritual de alguém, é chamado de alma gêmea. Co-desenvolvimento do outro. E nessa linha de raciocínio, né, gostaria então de ouvir aqui do preletor Romeu, né, como entender, dentro desse contexto colocado nesta oração, qual é a missão verdadeira da alma gêmea de um na vida do outro? Assim, nessa oração, tanto quanto nessa como na outra, o professor Masanobu, ele nos orienta de uma maneira maravilhosa. Essa oração a gente se emociona quando você lê ela, de ver a profundidade, né? E ele diz que, na verdade, a alma gêmea, a finalidade dela é desenvolver a sua potencialidade que ainda não se manifestou. Ou seja, você, enquanto uma pessoa, você já tem a sua potencialidade, tudo aquilo dentro, e você, às vezes, não está se manifestando. E aquela outra pessoa vai fazer com que você se desenvolva naquele aspecto e você vai ajudar a desenvolver ela. Então, é uma coisa muito profunda mesmo, a ponto da gente se emocionar, porque, puxa vida, que coisa maravilhosa, quer dizer, eu encontro uma pessoa, e às vezes, por isso que eu falo que tem que ter uma visão profunda desse assunto, porque, às vezes, você vê muita individualidade, até casais na disputa hoje em dia, dentro do lar, enfim, da sociedade, e, na verdade, não é isso, né? Eu falo sempre assim que, hoje, com 39 anos de casado, vou completar 40 anos que vem, eu digo que eu não teria chegado a lugar nenhum na minha vida profissional, como empresário, como preletor da Seichonoye, se não fosse a minha esposa. Só que a minha esposa está nos bastidores, está quietinha lá. Mas eu digo que ela foi fundamental, é fundamental e continuará sendo
porque ela enxergou coisas em mim que eu não enxergava. Ela conseguiu mostrar para mim algumas coisas, e isso me ajudou a desenvolver. Então, é isso, e eu vou ajudando ela a desenvolver as coisas dela. Então, é essa troca. Então, tem uma missão muito mais importante, de que fisicamente, muitas vezes, as pessoas pensam na parte física. Então, é algo extremamente importante no desenvolvimento da espiritualidade, de tudo isso. Então, as pessoas têm a individualidade, mas essa individualidade, às vezes, acaba não fazendo com que ela não aceite o que o outro está passando. Precisa ter uma humildade a ponto de entender aquela pessoa está querendo mostrar algo que eu não estou enxergando. E quando você tem isso, e você aceita da outra pessoa, quando você fala algo para ela, ela aceita também. E dessa forma, os dois vão se desenvolvendo junto dentro do campo profissional, espiritual, em todos os sentidos. Então, é uma coisa maravilhosa. Quando você olha por esse ângulo, você percebe o quanto é prazeroso o relacionamento. A visão da gente se amplia cada vez mais nesse sentido, né? Eu acho fantástico essas colocações, esse ensinamento da Seitonui, que nos mostra um outro lado no relacionamento, né? A gente não tem, sai do que hoje, a gente se vê muito hoje aí, muito ligado à parte estética, à parte física, um campo muito mais profundo, que é da alma, né? Estética da alma, vamos dizer assim, né? É maravilhoso, é um crescimento fantástico, né? Maravilhoso, preletor. Muito obrigada pelas contribuições, viu? Convido os amigos, se tiverem outras palavras a trazer, ou mesmo exemplos aí da vida prática, né, de como viver, né, essa missão, esse desenvolvimento, um na vida do outro. Preletor Alexandre, poderia trazer uma contribuição aqui para nós nesse sentido, um exemplo até de uma vivência que você teve? Claro, acredito assim que vou chamar aqui de parceria, talvez para ser mais claro no meu exemplo, né? Quando nós lemos as orações, os ensinamentos da Seitonui, muitas vezes, né, em determinados livros, a gente lê assim, 2 metades da alma que se complementam. Mas o professor Masanobu Taniguchi aqui nos ajuda a entender o que significa isso. Não há uma diferença entre o que nós lemos nas orações, nos livros que o mestre Masaru Taniguchi nos deixou, né, falando de 2 metades da alma que se complementam, e do professor Masanobu Taniguchi, que nos atualiza nesse vocabulário, dizendo que essas 2 metades da alma, né, na verdade, não é um complemento porque, como eu disse antes, está faltando alguma coisa. A perspectiva disso é espiritual. E espiritualmente os dois são completos. Então, o que os dois fazem? São co-desenvolvedores. Né, e aí meu exemplo é assim, primeira coisa bonita que eu me lembrei pelas palavras da oração do preletor Romeu, aqui eu me lembrei da minha cerimônia de casamento na Seitonui, né? E na cerimônia de casamento da Seitonui, nós nós prometemos que o marido e a esposa, verá no outro a imagem verdadeira, que irá elogiar o outro, que e o outro vão incentivar o outro, né? Tem palavras específicas para isso, mas a palavra elogiar é literal, né? Vendo no outro a palavra, a imagem verdadeira. Isso é muito bonito. E como exemplo de vida, né? Quer dizer, da mesma forma, né? Eu e minha esposa temos a mesma profissão, né? Nós somos professores. Minha esposa é muito bem-sucedida no trabalho dela, muito reconhecida nas atividades que ela faz, e ela sempre reconheceu e me incentivou. E então, por exemplo, em termos de formação, né? Quando eu comecei a namorar, para casar e tudo, minha esposa já tinha 2 mestrados, né? E eu estava terminando a graduação. E hoje, né, e graças a ela, eu cheguei a determinadas fases de estudo, né, em que eu tenho certeza que se não fosse o incentivo dela, se não fosse ela estar ao lado, né, e eu do lado dela também,
né? Quer dizer, a gente também tem que se colocar à disposição. Então, os dois numa grande parceria de co-desenvolver, porque não é porque falta uma coisa em um ou falta uma coisa no outro. Os dois são plenos, mas a gente fez uma grande parceria espiritual desde a nossa essência. Primeiro, reconhecemos que nós somos um. Depois, reconhecemos que nós dois temos qualidades. E quais são essas qualidades? E se um esquece da qualidade, o outro lembra para co-desenvolver. E aí eu finalizo o meu exemplo de uma coisa muito engraçada no sentido da maneira que minha esposa fala comigo, né? Se por acaso eu escorregar em algum momento, reclamar de mim, falar, não fiz isso, por que eu deveria ter feito, não deveria ter feito assim e tal, se em algum momento eu der uma escorregada, ela diz assim, não fale mal do meu marido. Meu marido é maravilhoso, né? Ela diz assim para mim. Então, isso é muito bom, né? Isso é muito bom porque ela é co-desenvolvedora. Na hora, se eu esquecer, ela me lembra, né? Se eu esquecer, ela me lembra. E isso é maravilhoso, né? Porque um não deixa o outro, né, deixar de se desenvolver. E aí, lembrando as palavras maravilhosas da preletora Simone, né, a gente percebe assim que quando é maravilhoso a gente perceber que a gente é o que a gente chega onde chega, porque também tem uma base, uma esteira, que a gente viu isso acontecer com os nossos pais, né? E aí, aqui não se trata de ter casamento formal, não casamento formal, mas você saber que você foi amado, que você é fruto do amor, e que o amor dessas pessoas, o amor de muitos antepassados, né, fez você chegar até aqui, um incentivando o outro, da maneira que entendia como isso deveria ser feito, né? A cada época, de acordo com a sua religião, de acordo com o seu entendimento, de acordo com a sua cultura, independentemente de você conhecer ou ter crescido com a sua família, ou de eventualmente ter crescido até no orfanato, mas você é fruto de amor, né? Você é fruto de amor, é fruto de muitos e muitos casais que se uniram até chegar aqui, e um foi se desenvolvendo o outro, né? Então, esses exemplos, assim, é que nos emocionam, né? Porque a gente vai ver que, nossa, como eu poderia ter conseguido tudo isso se não tivesse alguém me lembrando, olha, né, você tem essa qualidade. Mas, ao mesmo tempo, quando me lembra, não é para fazer uma crítica dizendo eu sou melhor, ou você não tem, ou passe a ter, né? Não é uma luta, né? É alçar o outro à condição de perceber, melhor dizendo, né? A condição que sempre ele teve, onde ele sempre esteve, e por algum minuto esqueceu. Isso é fantástico. Eu acho que isso é casamento que deve existir em todas as dimensões, até no trabalho, né? No estudo, eu com os meus alunos, eu com meus, sabe? Claro, aí é outra forma de ver o casamento, não é metade da alma, mas assim, é parceria eterna e espiritual, né? Entre as pessoas. Que grandioso, preletor Alexandre. Para quem talvez não saiba, né? Preletor Alexandre é casado com a preletora Amélia Escoto do Amaral Ribeiro, né? Ambos são lá do Rio de Janeiro, né? Então, também uma preletora fantástica, maravilhosa, que tem um grande trabalho pelo movimento da Seichonoye também, e que maravilha ouvir que o ensinamento está presente na vida de vocês, e percebemos na sua fala, no seu exemplo, como o casal deve caminhar junto, né? Para quem já encontrou o seu amor verdadeiro, para quem está num relacionamento, a importância de sermos parceiros, como você disse, né, preletor? E eu acredito que, dentro da Seichonoye, né, nós também estudamos muito sobre a questão das leis mentais. E o quanto isso constrói o nosso viver, constrói as nossas relações e o nosso destino, o nosso agora, né, através do conhecimento dessas leis. Lá na escola estudamos as leis físicas, químicas que regem a matéria, e na Seichonoye estudamos as leis mentais. E tem uma lei muito importante que nós estudamos, que é a lei da atração dos semelhantes. E aí eu gostaria de saber aqui, né, com a preletora Simone, que importância tem essa lei, né, e qual a importância de entender ela para encontrar o seu amor verdadeiro. Pois então, a gente aprende na Seichonoye, né, que Deus é amor, que nós viemos ao mundo para manifestar esse amor. Então, vamos assim,
trabalhando esse sentimento e essa atmosfera que nós criamos vai atraindo essa pessoa maravilhosa. Então, uma certa feita eu ouvi de uma preletora um exemplo muito interessante, que é o da laranja, né? Então, um casal é representado por uma laranja, quando corta, metade da laranja não pode estar azeda e a outra doce. Elas vão estar sempre na mesma sintonia, né? Então, essa é a lei, né? Então, se você, como eu gosto muito de dizer, você quer ter uma vida otimista, então, se você quiser ter uma vida ótima, você precisa ser otimista. Então, se você quer atrair a metade da alma, a alma gêmea, aquela pessoa doce, delicada, maravilhosa, tudo isso a gente tem que se esforçar para, através da lei de atração, atrair essa pessoa que vai, então, nos proporcionar uma vida feliz, né? Nós aprendemos na Citionê também que lar significa lugar de aprimoramento recíproco, né? Então, é o lugar onde nós vamos expressando esse amor infinito de Deus, essa capacidade infinita que nós temos de nos unir, de nos conciliar. E essa lei a gente tem que compreender, estudar bastante, para que a gente possa se esforçar cada vez mais no sentido de criar essa atmosfera para atrair a pessoa mais fantástica, desde que a gente seja essa pessoa fantástica, né? Maravilha, preletora. Muito obrigada pela contribuição, né? E compreender o quanto a nossa postura mental, e isso é diário, é um esforço diário, é um esforço a cada momento, né? Sim, contribui para atrair a pessoa certa e que vai estar de acordo com a nossa postura mental também. E seguindo nessa linha de raciocínio, né? Nós ouvimos por aí muitas pessoas falar, né? Que nós possuímos mais de uma alma gêmea. Possuímos mais de uma pessoa que podemos fazer feliz. E isso leva muitas pessoas a ter muitos relacionamentos, né? Isso em perspectivas diferentes, de formas diferentes, né? Mas aí eu gostaria aqui, né, de perguntar para os amigos, né? Existe a pessoa certa? Existe aquela pessoa destinada para que nessa vida a gente possa cumprir uma missão ao lado desta pessoa? Ou nós deveríamos, talvez, indo nessa lógica de que existem mais de uma alma gêmea, experimentar, né, ter muitos relacionamentos até encontrar a pessoa certa? Alguém poderia trazer essa contribuição para nós? Doutora Eli? Pois não. Eu só gostaria de fazer uma parte sobre a parte de vibração, enfim, né? Foi colocada agora de vibração mental, que é algo assim que eu gostaria de observar o seguinte: quando a gente fala em vibração mental, muitas vezes a pessoa tem um desejo profundo, né? E voltando lá na professora Simone, quando ela explicou a parte do pai, da mãe, enfim, tudo isso tem uma importância muito grande. Eu vou falar de algo que eu já presenciei muitas vezes, orientei muitas pessoas do sexo feminino. Homem também faz, mas mais é mulher, né? Os homens às vezes ficam um pouco mais acanhados talvez, mas já tive a oportunidade de orientar nessa parte de relacionamento. Mas, assim, na parte que eu encontro, assim, que às vezes as pessoas nem percebem, né, das pessoas que eu já orientei nesse sentido, com dificuldade no relacionamento, encontra, mas o relacionamento é conturbado. Quase na maioria das vezes, quando eu pergunto como era o relacionamento dos seus pais, ela fala, olha, eu vi meu pai, minha mãe e tal, e aí começa a relatar tudo que o pai teve, que presenciou, né? E aí eu que meio que direto pergunto assim, mas é teu pai ou teu marido? A pessoa leva um choque, daí eu falo assim, porque geralmente a mulher, ela tem que ser solidária à mãe, né? Ela acaba sendo solidária à mãe, e nisso, ela acaba às vezes partindo com uma crítica em cima do pai, mas ela não pode esquecer que ele é o pai, que ama ela, que gerou ela, que teve bons momentos, então precisa separar isso. Ele é meu pai, eu amo ele como o pai que ele é, maravilhoso, não importa, por quê? Eu digo sempre, o histórico do pai e da mãe pertence a eles. Não tem a ver com você. É o histórico dele, é o crescimento deles. Lógico que você está dentro de uma família, você tem suas vibrações kármicas idênticas, mas isso não quer dizer que você tem que trazer para você
Você tem que respeitar o desenvolvimento, orar para que eles juntos se superem, mas você não tem que trazer isso para você. Então, ame-o como pai. Ame-o. Se for homem, a mãe. Ame profundamente e aceite. Não esqueça nunca do amor do teu pai. Ele é o teu pai. E isso faz uma diferença. Porque quando sai desse contexto e passa a amar o pai profundamente, tive muitas pessoas que começaram a chorar, até durante a minha fala com essas pessoas, porque tocou profundamente, que durante muitos anos veio criticando o pai, vendo o pai daquela maneira. Esqueceu aquele amor profundo de pai, que te abraçou, que te acolheu em muitas noites, você estava com medo, ele esteve junto, enfim, inúmeras coisas. E aí, isso também é um fator muito importante para que a vibração mental se ajuste. E essa vibração mental ajustada no amor ao pai e à mãe, respeitando a individualidade e o crescimento de ambos, você consiga seguir o teu caminho, criar a sua história, né? Então, assim, voltei um pouco atrás, porque isso veio na minha mente para falar, e aí eu não podia deixar passar, né? Tinha que colocar isso aí, que eu acho algo muito importante para que as pessoas sejam felizes dentro dos seus relacionamentos, né? Agora, voltando agora à parte que você perguntou, eu gostaria de dizer que, na verdade, quando a gente se fala, o doutor Alexandre falou muito bem dessa parte que o professor Masanobu, ele nos ensina coisas maravilhosas, né? Ele veio atualizar muita coisa para a gente, e assim, quando se fala em metade, às vezes a pessoa pensa que alma gêmea, né? O que seria essa alma gêmea? É só uma, aquela coisa aquela limitada, se de repente eu não encontro, eu estou faltando um pedaço, faltou algo em mim, não. Tem muitas pessoas até que não vieram com esse projeto nessa vida. Tem pessoas até que não se encontram nessa vida, enfim, mas há uma gêmea, o professor Masaru Taniguchi, no livro A Verdade da Vida, volume 5, tem um capítulo que ele fala desse ponto. Ele diz, sim, que nós não temos só uma alma gêmea que nós possamos ter um relacionamento. Ele dá um exemplo muito simples. Tem o A, A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3. Se o A não relaciona com o B, ele pode ter um relacionamento com o B1, com o B2, com o B3. Não é uma coisa limitada. Agora, ao ponto de dizer que nós se propusemos, sim, a ter um relacionamento com uma determinada pessoa para evoluirmos junto, isso coincide. Nós, com certeza, não estamos aqui simplesmente por estar. Porque, às vezes, se você for analisar como se deu o relacionamento, o encontro, enfim, não é uma coisa tão simples de se encontrar. Uma pessoa de outro país acaba encontrando com outra dentro do avião e tem-se uma afinidade, alguma coisa que está ali já, né? Meio que determinado de ambas as partes. Agora, estar preparado mentalmente, espiritualmente, não se desviar, realmente é importante. Por isso, esse bate-papo é fundamental para as pessoas entenderem. Se tem um propósito de casar, às vezes a missão não é essa nessa vida, né? Mas como saber certo? É muito simples, você veja bem. E a gente precisa entender o que o mestre ensina. Quando ele fala que você tem várias pessoas, várias almas que você pode se relacionar, significa que a que está determinada para essa vida é a que mais vai proporcionar o seu crescimento nessa passagem, né? Nessa missão, né? nessa estadia aqui. Então, tem a pessoa, sim. Agora, você é que tem que estar preparado para entender e com a mente realmente sintonizada no desejo profundo de desenvolver-se, né? Se auxiliar mutuamente, e aí cria uma vibração mental para atrair determinada pessoa. E realmente tem aquela determinada. Agora, às vezes também tem um período, enfim, ali é complexa a coisa, né? Às vezes a pessoa antecipa e não é aquela pessoa, e depois, num determinado momento, até acabou ali a missão deles, ele pode continuar, tem a oportunidade, sim, de se desenvolver também, continuar crescendo. O mundo de Deus é infinito. Agora, a gente tem que entender isso. Quando a gente tem que realmente, de corpo e alma, se esforçar para se desenvolver. Não pode simplesmente, não, alguma coisa errada que deu, já não é mais a metade da minha alma. Não, isso não é um amor profundo que deseja se desenvolver. Quando você tem aquele amor profundo, Deus vai te mostrar sempre e as coisas vão acontecer. Por isso que é importante a gente estar estudando a Seitianoia, estar dentro desse ensinamento. Quando nós estamos orando, nós estamos purificando, eliminando esses pontos que às vezes vêm da gente de individualidade, de egoísmo, né, e acaba mudando completamente, né. Então, eu vejo nessa visão. Então, a pessoa não fica preocupada, porque nessa vida realmente
tem, assim, as pessoas certas para se desenvolver, basta que nós sintonizamos através da oração da metade da alma, da forma humana, dessa conexão e da mudança interior, que nós falamos bastante, né, da alma, da oração do professor Massanu. Entendendo aquilo ali, com certeza já vai vir a pessoa adequada, né, para o crescimento. Né? Obrigado. Obrigado, preletor. Que maravilhoso. Maravilhoso entendermos, né, também qual é a missão de cada um. Se conhecer, né, praticar a meditação Shinsokan para também compreender se a sua missão é encontrar uma pessoa ou se talvez você tenha uma missão, né, diferente que não necessariamente seja o relacionamento a dois, né? E seguindo nessa ideia, nós estudamos muito no ensinamento da Seicho Noye a ideia de que eu e o outro somos originariamente unos. E dizem que um casal, né, como nós estudamos, é originariamente uma só alma, né, mas habitando dois corpos. E essa conscientização é realmente um esforço diário, né, de cada um de nós, de cada um que está num relacionamento, que já está casado, enfim, né, o esforço diário de ver-se um só com o outro. Mas o dia a dia nos leva a ter diferenças, né, que muitas vezes geram um sentimento que não é tão positivo em relação ao outro e em relação a nós mesmos. E aí eu gostaria de ouvir aqui o preletor Alexandre, né, como lidar com essas diferenças fenomênicas, né, que enxergamos no dia a dia e que geram esse sentimento não tão positivo em relação, né, à pessoa que temos ao nosso lado hoje. É interessante porque quando nós usamos a expressão alma gêmea, a palavra gêmea pode nos levar a uma interpretação de que a gente tem que encontrar uma pessoa igualzinha, né, a gente. Mas nem os gêmeos são iguais, né? Mesmo os gêmeos univetelinos, que fisicamente são iguais, né? Pode apresentar, obviamente são pessoas diferentes, com gostos diferentes, né? Então, mesmo quem tem um corpo, né, como irmãos, vamos dizer assim, né, nasceu como gêmeos, usando aí a palavra, são iguaizinhos, não são iguais. Então, a unidade, né, está na alma, está na vida, que é uma única vida, né, de uma única origem. E essa unicidade, né, na verdade, é que nós temos que reconhecer, né, que nós somos essencialmente um só. As diferenças devem ser valorizadas como qualidades que as pessoas têm. Né? Então, uma coisa que a gente nunca deve fazer, né, e aí vem, até isso nos remete à questão anterior, né, não podemos usar usar a nossa trajetória em busca, né, de identificar e viver com a nossa alma gêmea. Não podemos fazer dos outros como sapatos, que a gente experimenta um, experimenta outro, esse eu gosto, esse tá bom, esse não tá, como roupa, não é isso. Qual o direito que a gente tem de ficar testando todo mundo, né? Não é bem assim, não é bem assim, né? A gente tem que primeiro fazer a nossa autoavaliação, saber se a nossa atmosfera é uma atmosfera harmoniosa, é uma atmosfera alegre, de gratidão, de sentir-se pleno. E aí voltamos àquela primeira pergunta da atitude mental. E a partir disso, quando nós encontramos com a pessoa, né, nós entregamos nossa vida, né, num sentido, às vezes quando a gente usa essa expressão, entregar a vida, tem um ou outro que possa sentir medo, né? Mas entregar minha vida, eu não vou ser mais eu vou deixar de fazer as coisas que eu gosto. Tem muita gente que não quer casar porque eu vou deixar de ser, vou ter que fazer tudo agora junto, não vou mais poder ser eu mesmo. E não é isso, né? Não é isso. Você, quer dizer, como é maravilhoso eu olhar para minha esposa e ver características, né? Por exemplo, minha esposa tem uma capacidade de concentração invejável, né? Se ela sentar para escrever, para ler, ela fica concentrada, assim, horas, um dia inteiro, e nada atrapalha a concentração dela, né? Eu, por minha vez, eu leio também, o dia inteiro eu leio, mas eu paro, eu medito, eu volto, eu penso outra coisa. Então, essa diferença
é maravilhosa, porque eu aprendo com ela, ela aprende comigo. Tem coisas que eu gosto, né, de comer, de beber, de fazer, tem coisas que ela não gosta. E por que a diferença deve virar conflito? Não, isso é uma coisa que não pode existir, né? Deus é diversidade, né? Nós sabemos que Deus existe porque Deus está em tudo, numa diversidade imensa e infinita, e a gente vê a grandiosidade de Deus, né? Percebe a grandiosidade de Deus, né? E sabe que Deus é essa vida infinita, porque tem muitas formas de manifestação da vida diferente. Então, reconhecer as qualidades. Obviamente, tem coisas que, às vezes, um ou outro no casal faz que você não gosta. Então, não podemos também fingir que isso não, né, às vezes não acontece. Às vezes, olha, eu não gosto, mas isso vai se construindo, né? Quer dizer, lidar com isso vai se construindo. Primeira atitude, não querer consertar o outro. Segunda atitude, acolher, amar, receber, estar juntos. E, naturalmente, aquilo que supostamente é um mau hábito, se a sua mente mudar, aquilo vai se dissolver. Né? Então, a gente não deve orar para mudar ninguém, a gente não deve casar para mudar ninguém, não deve casar e querer ficar casado achando que vai mudar qualquer pessoa, mas simplesmente o amor, se for sincero, qualquer conflito vai se desfazer e os vícios, as coisas que supostamente são inadequadas, são ruins, né, que incomodam, vão se desfazer, porque, como diz na Sutra Sagrada, que nós lemos sempre, o amor e a gratidão são os sentimentos, né, que melhor captam as vibrações curativas de Deus. Então, se o casal tiver amor, tiver gratidão um por outro, reconhecer, tudo se cura, né? E a gente também não pode fazer, como eu dizia antes, para terminar aqui essa minha contribuição, não pode querer ficar consertando as pessoas, né? Então, nesse sentido, procure elogiar a pessoa que está com você. Então, se tem uma coisa que incomoda, faça a lista de quantas coisas boas essa pessoa tem. Mude a sua visão sobre ela, né? E não tente consertar. Agora, coloque-se, né? Coloque-se. E, assim, não adianta você trocar de casal, né? É possível. Se alguém se separou e está com uma outra pessoa e está vivendo bem, isso é possível. Não é um problema, não é vou usar a palavra aqui que não é da crença da Seicho-no-e, mas é que nós estudamos de outra perspectiva. Isso não é um pecado, não é um mal, né? Porque você se separou. Mas o que você tem que avaliar é se você se separou porque você ainda não se percebe, está sendo egoísta com você mesmo, está querendo mudar o outro, né? Então, primeiro, a gente não pode sair se desfazendo de tudo. Não gostou, joga fora, né? As pessoas não são descartáveis. Então, primeiro, vamos fazer essa autoavaliação. Muda a gente. E depois, com certeza, tudo se ajeita, porque o casal é um só. E aquilo que é um, como diz, né, nas cerimônias, né, repito aqui a questão das cerimônias de casamento, o que é um, não tem como ser separado. É um, é indivisível, né, mas na sua essência. Então, eu acredito que seja esse caminho daí, né? Vamos nos elogiar, nos amar e parar de querer consertar os outros. Maravilha, preletor, muito obrigada, né? Até porque nós aprendemos no ensinamento que nada está fora de nós, né? Exato. Tudo está dentro de nós, né? Então, se alguma coisa aqui fora não está ajustado, é porque aqui dentro precisa de algum ajuste. E falando em ajuste, né? Vou aqui seguir para a preletora Simone, né? Algumas pessoas talvez viveram em algum momento um relacionamento que não tiveram sucesso ou felicidade nessa convivência a dois. E muitas vezes ficaram sentimentos mal resolvidos, né? Que não ficaram bem entendidos no coração, na mente dessa pessoa, nesse relacionamento que pode ter terminado de uma forma não harmoniosa, por exemplo. E essa pessoa muitas vezes não se vê merecedora de viver uma nova história de amor. Como ajustar esse sentimento que ficou ali de um relacionamento anterior para que a pessoa se permita
a viver e encontrar novamente uma alma gêmea? Primeiro lugar, nós precisamos eliminar esses sentimentos de angústia, de tristeza que ficou dessa relação, né? E na Seichonoye nós temos uma ferramenta importantíssima, você até já falou aí um pouquinho, que é a meditação Shinsokan. Porque na meditação Shinsokan nós contemplamos. Eu costumo dizer que a meditação Shinsokan nos faz ver a criação de Deus como ele viu, muito boa, né? Assim que está no Gênesis, Deus criou tudo, criou o homem à sua imagem e semelhança, e no final viu que tudo era muito bom. A cada dia da criação ele via que tudo era muito bom, ele reconhecia que tudo era muito bom. Então, quando nós fazemos uso da meditação Shinsokan, e o mestre Masaharu Taniguchi, em toda a sua literatura, ele fala da importância da meditação Shinsokan como forma da gente fechar os olhos dos sentidos físicos, 5 sentidos, aquele que vê tudinho errado, porque vê o mundo da manifestação, né? Que esse mundo que nós vivemos é o mundo da expressão. Mas para que se manifeste, nós precisamos reconhecer. E se nós passarmos a eliminar os sentimentos de angústia, sofrimentos, não só através da meditação Shinsokan, mas lidos livros da Seichonoye, é uma literatura vasta, grandiosa, maravilhosa, a gente precisa ler mais, precisa... Então, e através da leitura, através da prática da meditação Shinsokan, que nós vamos, então, mudando, né, esses sentimentos, criando essa nova atmosfera, e aí sim buscar, então, vibrar para uma nova relação, estar apto, né, para uma nova relação, e que, com certeza, quando esses sentimentos estiverem, né, manifestados dentro do nosso coração, eu costumo sempre dizer, né, 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, já diz a física, então, dentro do nosso coração, se existe muita mágoa, muito ressentimento, não dá lugar para o amor, né, e é o amor, Deus é amor, e esse amor verdadeiro é justamente esse desejo de fazer feliz o outro, né? Então, fazer feliz ao outro vai ser a busca, a contemplação que nós vamos estar, então, meditando para que essas energias de Deus, né, se manifestem no nosso dia a dia. Maravilha! Então, que bom, preletora. Muito obrigada, viu, pela contribuição. Você falou aqui, citou algumas ferramentas, né, de ações que nós temos dentro da Seichonoye, né, lembramos também os amigos, ou informamos, né, nós temos muitas outras ferramentas dentro da Seichonoye que na vida prática nós podemos, né, eliminar esse sentimento que ficou mal resolvido, nos reconciliar, nos perdoar também, isso também é fundamental, né. E seguindo nessa mesma ideia, neste nosso livro-texto, Amor a Dois, né, a professora Maria Murakami, na página 62 desse livro, ela traz uma frase, todo o livro é sensacional, mas ela traz uma frase que é muito interessante para os amigos que estão buscando a sua alma gêmea entender qual é a verdadeira finalidade de um relacionamento, de um casamento. E aqui ela escreve, dar de si antes de pensar em si, é em síntese o segredo da felicidade. E aí, talvez nessa ideia de doação, que os preletores já compartilharam aqui conosco, né? Como nós podemos compreender isso de uma forma prática? Preletor Romeu, poderia nos trazer essa consideração? Sem dúvida. Assim, tudo que você faz com sentimento de amor profundo pela outra pessoa, e acaba envolvendo, porque eu vejo, assim, na minha maneira, no meu relacionamento durante todos esses anos, eu sempre procurei assim, fazer o máximo que eu puder para minha esposa, para a família dela, com amor mesmo, né, que eu tenho esse desejo profundo. E, assim, nos momentos mais difíceis, quando meu pai ficou doente, enfim, ficou acamado, minha esposa tomou a frente de tudo e foi ajudar minha mãe até hoje agradece ela por todas as providências, por tudo que ela fez, que ela não tinha experiência em muitas coisas. E aí ela fala assim, mas como é que eu não poderia ter feito? Você faz tanto por mim. Então, sabe, é esse ponto da gente se doar, é diferença, é o amor profundo, a gente fazer com amor, né? Eu, quando vim para Seichonoye, a gente, às vezes, quando vem para Seichonoye, a gente entra, assim, de cara, a gente fica muito xiita, né?
Aí eu comecei a cobrar muito dela, ela não gostava muito, né? E aí um dia eu me percebi, assim, numa circunstância, né? Falei, puxa, havia 3 filhos pequenos, era uma escadinha, né? 1 ano e 8 meses, um para o outro, e eu cobrava tanta coisa dela, e naquele momento, assim, né? Um dia eu já contei isso algumas vezes, que é uma parte que me emocionou bastante, né? Eu cobrava sempre de aquela disciplina, do horário, aquela coisa toda, né? E um dia eu cheguei a umas 23 horas, vi o corpo dela ali cansado na cama, de ter passado o dia correndo para lá e para cá, e eu olhei assim e falei, nossa, mas como eu sou uma pessoa que estou sendo egoísta, né? E na época que eu entrei na Seitonei, quem fazia sutra para mim era ela. Agora eu estou aqui me sentindo o máximo, aqui cobrando as coisas dela, né? E aí eu me coloquei em posição de oração, pedi perdão, ela dormindo, né? Porque ela rezando. Chorei, gente, chorei bastante. Chorei, pedi perdão do fundo do coração e disse, enquanto eu existir, esse coração bater, eu vou fazer todas as orações, eu e você somos um só. E aí, às vezes, eu estou fazendo oração logo cedo, ela dorme até mais tarde, eu vejo ela descendo as escadas, meio dormindo, eu vou fazer com você hoje. Eu falo, toma cuidado nas escadas. E aí me acompanha. Não precisa, está tudo certo, eu sou um só. E aí acaba que ela vem, se um dia eu não estou, sabe, com aquela disposição, ela vem e faz. Então, o amor é isso, o relacionamento é isso, é essa troca, né? E aproveitando o Alexandre falou na fala anterior dele, uma coisa interessante, né, da individualidade, totalmente, os casais são totalmente diferentes. Minha esposa, por exemplo, um exemplo, ela fumava, né, durante os 15 aos 30 anos ela fumou, e às vezes as crianças se incomodavam. Um dia ela chegou em mim e falou assim para mim, você se incomoda que eu fumo, né, que eu tenho esse vício? Eu falei, olha, eu não ligo, para mim você pode fumar o quanto quiser, a minha única preocupação é que eu gostaria que você parasse para que você fosse saudável, quanto mais anos eu tiver ao seu lado, vai ser maravilhoso. Passado 6 meses, 1 ano, ela tomou a decisão, nunca mais botou um cigarro na boca. Então, é essas coisas, né? Mas tudo isso é movido pelo amor, desejo de eu e o outro somos um só, querer o melhor para o outro. Então, isso faz uma diferença na vida da gente, totalmente, totalmente. É maravilhoso essa parte, né? Do relacionamento, do crescimento, doação mútua, eu digo. Muito obrigada, preletor Romeu. Nossa, que bom, né? Ouvir dos amigos aqui que já desejamos longos anos de vida, né, para os amigos que já são casados, estão aqui conosco, nossos orientadores, né? Desejamos longos anos de vida com muita felicidade e como o ensinamento faz diferença nesse momento. E para finalizar aqui o nosso papo do Diálogos, né? Peço para o preletor Alexandre, então, nos falar para os amigos que estão assistindo, que acompanharam nós até esse momento, o que fazer de forma prática, né? Se tem uma oração, algo além do que já comentamos, que podemos fazer para quem está encontrando a sua alma gêmea. De forma prática, no sentido da prática do próprio ensinamento da Seitonei, então é preciso também que as pessoas estejam disponíveis para praticar esse ensinamento de que o homem é filho de Deus, né? Eu sugiro, como já foi falado aqui, que se pratique a meditação Shinsokan, visualizando sempre que você já vive feliz, vive bem com a sua metade da alma, desenvolvendo as potencialidades do outro, ajudando, né, colaborando, sendo co-desenvolvedor. Isso precisa ser feito mesmo, senta e faz, né? Em termos de lei mental, eu me lembro quando eu cheguei a Seitonei, às vezes a gente fazia até como uma prática, mas veja bem, gente, não confunda, né? É uma maneira de você colocar na mente o que está acontecendo, o que eu vou falar, mas não tome ao pé da letra, né? Às vezes eu escrevia, né? Então, por exemplo, não tinha encontrado metadal, mas escrevia a carta, ou comprava um presente. Estava na rua, aí eu comprava esse aqui, eu vou comprar para minha metadal, mas já vou deixar guardado aqui. Mas você está namorando? Não estou namorando ainda, mas ela já existe, então já vou comprar quando eu encontrar com ela. Então, sabe, tem essa postura assim, de que já existe. Não precisa imitar esta ação, tá? Não é isso. Não é a ação que vai fazer, mas é a sua mente acreditar, é você passar a acreditar que já existe, está aqui, e se colocar à disposição para enxergar, e não ficar
cobrando isso ou aquilo das pessoas. As pessoas têm que ser isso, têm que ser aquilo. Quer dizer, querer encontrar o príncipe pronto, ou a princesa pronta, né? E aí aí fica só enxergando o sapo, enxergando o rã, e aí não visualiza a princesa e o príncipe que existe. Né? Então, vamos visualizar essas pessoas. Né? Não precisa imitar isso na prática, mas assim, ações que você, junto com a oração, pode fazer. Além disso, retoma-se o livro que já foi mostrado aqui, Orações Diárias, né? Volume 1, do professor Masanobu Taniguchi. A última oração, oração para despertar para o seu eu verdadeiro e encontrar a sua alma gêmea. Leia, reflita, transcreva, para você entender. Às vezes a gente escrevendo, transcrevendo numa folha de papel, a gente vai tendo aquele momento de reflexão com aquela, não só fez a leitura. Reflita, né? Tem oração pela paz mundial, para encontrar a metade da alma que está no Shinsokan, né? Então, essas coisas a gente vai fazer. E por último, olhe para o seu relacionamento com seus pais, com você mesmo, com as pessoas com quem você já namorou durante a vida, né? Não se trata de perdoar o que foi feito de errado, não é isso. O que está errado é errado, o que não é certo não é certo, mas é você transcender aquilo que aconteceu, perceber que o que aconteceu era manifestação de crenças, vibrações, desarmonias que estavam envolvendo vocês dois, e deixar de se prender à manifestação e olhar para a verdade criada por Deus, para a imagem verdadeira. A imagem verdadeira, como disse a preletora Simone, é como Deus viu. Como Deus, ao criar o mundo, viu tudo perfeito. Essa é a visão original. Então, como que a gente tem que ver as pessoas? Tem que ver como Deus que nós somos um com Deus. Então, vê da forma original, da forma primeira, que é a verdadeira, a única verdadeira. Então, não é esquece, bota uma pedra em cima, transcende a matéria. Então, Shinsokan, as orações que a Seicho-no-Ei oferece, harmonia, perdoar pai, perdoar mãe, o Romeu falou, não fica se metendo, a vida do casal, eles são seus pais, perdoa pai, perdoa mãe, e olha para todas as pessoas com que você já namorou, e se você não reconheceu o valor que elas têm, reconheça agora. Nossa, preletor, muito obrigada, fantástico, viu? Muito obrigada pelas valiosas dicas, né? E eu quero aqui, então, dessa forma, com essas sábias orientações, agradecer os 3 orientadores, preletor Alexandre, preletora Simone, preletor Romeu. Muito obrigada por esse momento, por compartilharmos juntos essa tela para falarmos desse assunto tão importante, que eu tenho certeza que os amigos que nos acompanham vão, a partir desse conhecimento e da vivência do ensinamento, encontrar o seu amor verdadeiro. E se você gostou desse conteúdo, compartilhe com os seus amigos, ative as notificações para receber os nossos conteúdos. Toda sexta-feira, às 20 horas, um conteúdo novo neste canal. Agradecemos a participação e a presença, o acompanhamento de todos nessa conversa. Até o próximo programa. Muito obrigada. Deus é a fonte de todas as felicidades e, através da força magnética do amor, conduziu a aproximação de 2 almas gêmeas, dando origem a uma união harmoniosa e abençoada por todos. Mas, e o dia a dia? E a rotina? E os gastos do mês? Os planos para o futuro? Os filhos? Às vezes, parece que o relacionamento vai ao caminho oposto de uma união harmoniosa e abençoada, e vários questionamentos podem surgir. É nessa hora que o casal pode ter a certeza de que existe um local para acolher, compreender e auxiliar. Quando minha mulher me chamou para vir do Piauí para cá, eu disse, minha filha é muito longe. Mas, gente, eu tô cheio de lenço aqui dentro para limpar lágrimas.
foi o momento mais feliz da minha vida. Olha, imagina vocês que eu não fiz nenhuma festa, mas ontem eu renovei 50 anos de casado. Em 75 eu encontrei uma pérola. E há 43 anos nós somos namorados. Essa é a melhor esposa do mundo, minha querida Edil. Eu só quero agradecer a Seichonoye, a esse ensinamento maravilhoso que salvou tantos casamentos, inclusive o meu. Só quero te dizer, meu amor, te amo muito, tu és o melhor marido do mundo, me faz muito feliz. Muito obrigada. Venha viver momentos de reflexões, decisões e transformações através do 8º Encontro Nacional para Casais, dos dias 31 de agosto a 3 de setembro de 2023. Participe de um evento que visa edificar uma forma de comunicação cada vez mais aperfeiçoada, voltada para os propósitos evolutivos da vida conjugal. São palestras, orações, relatos, rodas de conversa, 4 dias de aprendizado e fortalecimento dos laços amorosos. Em meio a uma paisagem deslumbrante e paradisíaca do resort Vila Galé de Alagoas, onde o casal poderá viver momentos de lua de mel e renovar os seus votos. É possível participar com seus filhos, que terão atividades específicas. Acesse o site do evento através do QR Code que aparece agora e inscreva-se já. Se precisar, entre em contato com o telefone 0 operadora 11 50 14 2299 ou 0 operadora 11 50 14 2257. Ou entre em contato através dos e-mails pombabranca@sni.org.br, fraternidade@sni.org.br. As vagas são limitadas e há poucas disponíveis. Venha viver a força magnética do amor no 8º Encontro Nacional para Casais. Nos vemos lá. Muito obrigado.